Mas, em falar nisso, eu gostaria de compartilhar com vocês, e pela graça do Senhor, que nós consigamos transmitir essa mensagem e que o coração de vocês aqueça para ela. Eu gostaria de iniciar a nossa palavra com um versículo que está lá em Romanos 1,16. Quem já foi lá no escritório da igreja, né, Antônio? Escritório da igreja, né? Quem já foi lá no escritório da igreja vai ver esse versículo da palavra de Deus colado numa porta lá. Está escrito o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, presta atenção. Pois não me envergonho, Paulo falando, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho. Poder. Para que é esse poder? Para salvação. Essa palavra salvação, no grego, significa sozo. E salvação significa saúde, cura, prosperidade, transformação, mudança de vida, tudo isso é salvação. Então, se você ler, vai ficar assim, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a minha transformação, para a minha mudança, para a minha prosperidade, para organizar tudo na minha vida. O evangelho é para isso. Ok, mas o que é o evangelho? Eu não tenho aqui, né? Mas o que é o evangelho? O evangelho é um livro. Então, se eu andar com o livro na mão, os evangelhos na mão, com a Bíblia, o Novo Testamento, se eu andar com ele na mão, ele vai transformar minha vida? Não. O que muda e o que transforma a nossa vida é a mensagem que vem no evangelho. Qual que é a mensagem que vem no evangelho? Que um dia, Deus, em toda a sua glória, ele se fez homem, desceu na terra para nos salvar. Mas não só para nos salvar do inferno, para nos salvar de tudo aquilo que nos traz, que nos faz mal, de toda a maldição da lei. Então, quando nós falamos no sozo, em salvação, é a transformação. Então, quando eu ouço o evangelho, quando eu falo o evangelho, quando eu prego o evangelho, quando eu abro a minha boca, alguma coisa espiritual acontece na minha vida. Há uma mudança, há uma transformação. E Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de dizer que Cristo apareceu para mim. Lá ele relata, olha, Cristo apareceu para mim, a situação era essa, eu perseguia ele. Quando eu estava indo para Damasco aconteceu isso, ele apareceu para mim. E as revelações que ele me deu foram tremendas. Eu não me envergonho nem de morrer por ele. Tanto é que Paulo morreu. Eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque evangelho significa boas novas. Qual que é as boas novas? Na minha vida e na sua vida. A sua vida estava pitimbada, estragada, rebentada, e você creu. Primeiro, você creu que Jesus te salvou do inferno. Glória a Deus. Mas a sua vida não para por aí. A sua vida não para em você ser salvo do inferno, ou salva do inferno, ou salva, você ser salvo ou salva do inferno. Você continua a sua caminhada. Então, essa salvação de que a palavra de Deus fala, envolve todas as áreas da nossa vida. Envolve a sua saúde, a sua prosperidade, a sua família, envolve tudo. Agora, lembra lá? Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Ok, as boas novas, as boas notícias, que você tem um Salvador, porque fala em salvação, se você é salvo é porque você tem um Salvador. Presta atenção. Se você tem um Salvador, é porque em todo momento que você precisar ser salvo, ser ajudado, ser auxiliado de uma situação, Ele está lá para te salvar. Mas só é salvo quando você, em alguma área da sua vida, quando você diz assim, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você não precisa de um Salvador. Então você está se afogando, morrendo afogado.
Quando você está morrendo afogado, você está olhando para um galinho lá longe, eu tenho que pegar aquele galho. Enquanto você tiver na sua mente que você tem que pegar aquele galho, você não precisa de um Salvador. Mas às vezes você vai ter que desistir de pegar o galho, diz assim, você vai ter que largar e dizer, ó, Senhor, me salva. E se larga. Quando vê, você vem aquela mãozona, assim, te pega por inteiro. Enquanto nós estamos lutando conosco mesmo, para fazer alguma coisa, para mudar uma situação que não muda há anos, enquanto você está persistindo nisso, o Salvador, ele não tem poder na sua vida, porque você ainda acha que você pode mudar. Mas tem uma coisa mais poderosa ainda. Vou ler de novo, para você não esquecer. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus. É o dínamos, é ele que muda. Mas lá em Efésios 3:20 fala o seguinte, olha, o que ele fala sobre Deus? Efésios 3:20 diz o seguinte, ora, aquele que é poderoso. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Lá em Efésios 3:20 diz o seguinte, olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que é isso? Como é que Deus é poderoso? O que é o poder de Deus? É o Evangelho. Como é que Deus se torna poderoso em nossa vida? Para fazer infinitamente mais? Através do Evangelho. Quando você ouve as boas novas, você ouve, eu tenho um Salvador, Ele me ama, olha o tanto que Deus me amou, que Ele deu o Filho dEle para morrer por mim. Esse amor é sem tamanho, eu não consigo medir Ele. Toda vez que eu precisar dEle, eu vou clamar por Ele, eu vou clamar o nome dEle, e Ele vai me salvar. Esse é o Evangelho. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve as boas novas, isso gera fé em você. Gerou fé, você abre a sua boca e declara a promessa, eu creio. É verdade. É verdade. A palavra de Deus fala que Deus, Jesus, se fez pobre para que nele, não é assim, ó. Acha lá para nós, coloca lá. Porque Ele se fez pobre para que nele nós fôssemos ricos. Quer ver? Por isso que nós temos que estudar a palavra, né? Vamos ver se nós achamos a referência aqui. Coloca pobre e rico aí que aparece. Pobre e rico nele. Apareceu lá, mas saiu. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre. Por que a palavra de Deus fala que Jesus era rico? Ele era Deus. Ele tendo tudo, ele se fez pobre. Desceu a condição humana, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vós vos tornasseis ricos. Pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza, vós vos tornasseis ricos. Então mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que falar o quê? Abrir a nossa boca e declarar essa verdade da palavra de Deus. Quando é que nós vamos nos tornar ricos? Em todas as áreas da nossa vida. Quando eu creio que Jesus veio, Ele morreu na cruz, Ele se fez pobre, Ele se fez homem, para que eu fosse rico, para que a graça dEle superabunde na minha vida. Então, o que é a fé? A fé é isso. É quando você abre a sua boca e declara uma promessa de Deus. E você tem que conhecer as promessas. A fé é isso. Você abre a sua boca e declara. Existe uma diferença entre uma pessoa ser
positiva, otimista e ter fé. O otimista age de uma forma, o positivista, o positivismo, né, age de outra forma, e a fé tem outra forma de operar na nossa vida. Quem que é a pessoa positiva? Outra história que estava o positivismo, o otimismo e a fé. Estava num barco, no meio do mar. Aí o positivismo fala assim, olha, nós sempre temos algo a aprender com essa situação. Isso é pessoa positiva, né? Está ruim, mas nós temos algo de bom para aprender com isso. Essa é a pessoa que é positiva. O otimista, olha, podemos ficar tranquilos porque alguma coisa boa vai acontecer. Você conhece irmãos assim? Pessoas assim? Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Isso é para te ensinar alguma coisa. Alguma coisa boa vai acontecer. Né? A pessoa está doente, está caindo enfermo. Você vai aprender alguma coisa com isso. Não vai aprender nada com isso. Positivismo e otimismo são coisas que não fazem, são boas. É melhor a pessoa ser otimista ou ser positivista do que ser negativo. Né? Você lembra lá, tinha um programa na televisão, tinha o Zeca Pimenteira. Quem é que lembra dele? Só eu. Não estou velho assim. Quem é que lembra? Zeca Pimenteira. Você lembra? Não, o de trás, você lembra, né? O zoião desse tamanho falava assim, alguém estava contando uma coisa para ele e ele, será? Vai acontecer alguma coisa. Pessoa negativa. É melhor ser positivo do que ser negativo. É melhor ser otimista do que pessimista. Mas você sendo otimista ou pessimista, em Cristo você não vai conseguir nada. Você tem que ter fé. Por que é a fé? A fé é quando você se baseia numa promessa de Deus. Você abre a sua palavra, a sua boca para declarar essa palavra. Otimismo e positivismo são bons, mas não resolvem as coisas. Imagina, no barco, tem o otimista, tem o positivista e eles estão lá. Aí o barquinho está lá andando, o otimista diz assim, olha, eu não sei, eu vou ser otimista. Alguma coisa nós vamos aprender com esse barco assim. Ok. Alguma coisa nós vamos aprender. O positivista diz o seguinte, olha, algo de bom vai acontecer. Mas o da fé se levanta e diz o seguinte, olha, eu tenho uma promessa de Deus, que Ele nunca vai me abandonar, que Ele nunca vai me deixar. Eu vou erguer esse mastro aqui, eu vou prumar essa vela, e o vento vai soprar, e nós vamos sair daqui e nós vamos para a terra. Tem diferença. É uma promessa de Deus, que Deus fala para nós assim, que nunca, jamais eu te abandonarei. É uma promessa. Você conhece a promessa? Abre a sua boca e fala. Não, agora vamos mudar de vida, agora está tudo tranquilo, estou indo para não sei aonde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu sou otimista, vai estar tudo certo. Não. Às vezes não dá tudo certo. Dá certo quando você fala a palavra de Deus. Eu sei que pensamentos o Senhor tem a meu respeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou filho amado. Ele me amou tanto, Deus me amou tanto, que deu Jesus para morrer por mim. Eu sou amado, Ele não vai me deixar, Ele não me abandona. Isso é fé. Quando que normalmente nós vamos declarar esses atos de fé, essas palavras de fé? É quando nós estamos passando por situação que nós não queríamos passar. Ah, não, mas olha, essa situação que eu passei, eu procurei ela com as minhas mãos. Ah, não, essa situação que eu estou passando agora, você sabe, eu fui advertido. Eu não podia ter feito isso. Eu errei. E agora, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Deixa eu deixar bem claro para você. Deus não nos corrige com coisa ruim. Deus nos corrige com luz. Deus nos corrige abrindo e fechando porta. Ele não quer o mal para os seus filhos. Eu duvido que quem aqui é mãe ou pai vá fazer alguma coisa de ruim para o seu filho aprender. Você faz? Ninguém faz.
dá um tapinha na bunda, coisa e tal, mas isso, né? É que a palavra de Deus fala que tem que corrigir com vara, né? Mas você não quer que seu filho morra, quer? Seu filho teimou, fez uma coisa, você quer? Não, não quer. Você quer que seu filho adoeça? Não, você não quer. Deus também não quer. Mas a palavra de Deus fala o seguinte, que ainda que você tenha procurado a coisa, ainda que você tenha feito a coisa errada, ele diz o seguinte, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu andei, eu caminhei, eu procurei com os meus pés as coisas erradas e acabei no vale da sombra e da morte. A palavra de Deus fala assim, ainda que você faça isso, Ele está com você, Ele não te abandona, Ele cuida de você. Isso é fé. É isso que nós temos que abrir a nossa boca e falar. Simplesmente isto. Simplesmente isto. Por isso que Paulo fala que não se envergonhava do Evangelho. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês, esse é só uma pequena introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, né? Uma verdade bíblica, melhor dizendo, né? Que está lá em Gálatas 1:6. Se você puder abrir a sua Bíblia, se não tiver a sua Bíblia, se você puder projetar, Gálatas 1:6. Paulo diz o seguinte: Oi, melhorou bem, era a pilha, estava fraca. Então, Gálatas 1:6, Paulo, dizendo o seguinte: admira-me. Paulo está dizendo assim, eu estou perplexo, eu estou atônito, eu estou esbaforido, né? Não sei qual. Admira-me, olha, eu estou perplexo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho. Presta bem atenção. Admira-me que estejais passando tão depressa, Paulo falando para os Gálatas, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha, mas ele, se você olhar lá atrás, quando começa a frase, Paulo não se referiu qual que era o evangelho, o primeiro evangelho. Porque você falou que tem outra, porque tem que existir um outro. Né? São dois, então. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, qual que é o evangelho que se referia? Vamos mudar aqui um pouquinho o português? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou para o evangelho da graça de Cristo, para o evangelho, você acrescenta lá, que vos chamou para o evangelho da graça de Cristo para outro evangelho. Fica mais fácil de entender, não fica? É uma questão de português. Então, Paulo está dizendo assim, ó, que existe o evangelho, que é o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça. Ok? Entendeu? Vocês entenderam ou não? Amém? Então, Paulo está dizendo o seguinte, que existe um evangelho, que o evangelho de Cristo, ele é conhecido como o evangelho da graça. Por quê? Quem que é Cristo? Filho de Deus. Aonde que está a graça? Você não merecia que o Filho de Deus morresse por você, para que você fosse abençoado. Você não merecia, mas Deus deu Cristo para morrer por você. Isso é graça. O que é graça? Presente imerecido, favor imerecido. Você não merecia que Cristo morresse por você, mas Ele morreu. O que é evangelho? São boas novas. O Filho de Deus morreu por você, para que hoje nós estivéssemos sentados ouvindo essa verdade. Então Paulo diz o seguinte, olha, eu me admiro.
Por que Paulo se admira? Porque através do Evangelho da Graça, através da morte de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E se nós nos tornamos filhos, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. E Paulo se admira que os Gálatas, depois de terem ouvido isso, olha, você é filho amado, você é co-herdeiro com Cristo, tudo que você quiser em Cristo, Deus vai te dar. E Paulo diz assim, eu estou perplexo, porque vocês estão passando para outra coisa, eu ensinei vocês. Será que isso acontece hoje? Presta atenção, será que isso acontece na igreja? Você vem, faz um encontro, ora com a pessoa aceita como Jesus Salvador, faz cursão, CTL, papapá, e daqui um pouco a pessoa está voltando para a lei. Se eu não fizer tudo certinho, Deus não vai me abençoar. O que Paulo está dizendo? Olha, eu preguei para vocês. Sabe aquele encontro com Deus que teve? Eu preguei para vocês. Eu falei o que Deus fala sobre você, que Ele tem pensamentos bons a seu respeito, que Ele te ama, que você é filho amado, que você tem tudo quando você abre a sua boca e declara que a sua salvação é Cristo. E agora você está deixando tudo isso. Você está deixando o Evangelho da Graça e está indo para outro Evangelho. Que na realidade, depois Paulo fala que, 1:7 ele fala, na realidade não é outro Evangelho, porque não existe outro Evangelho. Existe, boas novas só existe uma, que é a de Cristo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter, agora fala, lembra lá que eu falei da graça? Que querem perverter o Evangelho de Cristo. As boas novas. Não existe outro Evangelho. O que essas pessoas que pregam esse outro Evangelho, ou melhor, Paulo diz o seguinte, na realidade não é outro Evangelho, eles querem perturbar, querem perverter o Evangelho de Cristo. O que é perverter? Distorcer o Evangelho. Uns distorcem para a lei, outros distorcem para a questão da sexualidade. Então querem perverter. E ele disse assim, olha, deixa eu falar para vocês, se você não crê no Evangelho da Graça, existe o Evangelho, está falando, perverter o Evangelho de Cristo, em cima falou da graça. Se você não crê na graça, se você não crê na graça, e a palavra de Deus fala que a graça veio, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça veio com Cristo. Quer ver? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Moisés pegou os 10 mandamentos aqui, isso aqui é a lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. A graça, na realidade, é uma pessoa. É Cristo. Então, quem não crê na graça, quem não crê que vai receber o favor imerecido de Deus mediante a fé, pela graça, mediante a fé, você recebe o favor imerecido de Deus, você recebe a graça de Deus, você recebeu a Cristo, abrindo sua boca e confessando, mas aquelas outras coisas que você precisa mudar na sua vida, se você não crê que você vai receber pela graça, você creu em Cristo? Creu, para a salvação sua do inferno, mas às vezes você vai levar, às vezes você vai morrer sem mudar uma área da sua vida. Por quê? Porque às vezes o inimigo está minando a sua mente, que você acha que essa situação que você está passando, Deus não pode mudar, porque você foi errado, você descumpriu. Hoje eu falava lá em Novo Brasil, pega o pior dia da sua vida, pega o pior dia que estão falando na sua mente, olha, eu te avisei. A lei é isso, né? Esse dia teve uma coisa muito interessante, né? Tá bom, vou falar não. Mas não vou falar depois. Né?
Mas assim, aquela pessoa que olha para você e diz assim, você está passando por isso? Deus está bravo com você. Está nada. Esse que está falando disso é o Rassatã, acusador. Acusador. Não. Abra sua boca e diga que seu filho amado. Ele está comigo em qualquer situação, Ele nunca me abandona. Eu creio que Ele já levou os meus pecados na cruz, todos os meus erros, e eu estou com Ele. Isso é graça. Isso é graça. E a palavra de Deus fala que Paulo estava perplexo. E muitas vezes nós ficamos perplexos. E às vezes eu fico perplexo comigo mesmo. Porque o inimigo tenta nos tirar do evangelho da graça. Eu, você, qualquer um. Não é só vocês, não. Acontece com... Olha, você não fez isso, isso e isso. Eu estou pregando aqui hoje por pura graça. Alguns pensam que é porque eu sou advogado. Não é. Não precisa falar bem. Sem nada. Eu falo para vocês, irmãos. Eu não sei falar. A minha suficiência vem de Cristo. Eu tenho falado isso todo dia. Tenho falado isso para os irmãos do discipulado. A minha suficiência vem de Cristo. Então, Paulo está perplexo. Por que Paulo diz assim, olha, se você quer obedecer à lei, se você não quer andar pela graça de Cristo, você tem que observar uma coisa. Então é o seguinte, alguns acham que foram salvos pela graça, não vão mais para o inferno, mas que a vida, como ela tem que ser, você tem que andar pela lei, obedecendo todos os critérios da lei. Só que, lá em Tiago está escrito o seguinte, Tiago 2,10, diz o seguinte, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, digamos que você tente cumprir toda a lei. A palavra de Deus fala que nunca ninguém cumpriu toda a lei. Mas se você tentar cumprir a lei e tropeçar, fizer uma coisinha errada, você já está tudo errado. É como se você tivesse errado tudo. Andar com vestido aqui, fazer aquele negócio, aquele outro, isso, aquilo, aquele outro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Deus brigou comigo, eu briguei agora com fulano. Se você tropeçar você tropeçou em tudo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Mas eu não tenho que procurar andar correto, fazer as coisas corretas. Sabe quando que isso acontece naturalmente na nossa vida? Quando nós entendemos a graça. Quando você se sente amado. Por que o diabo, a palavra de Deus fala lá, volta lá em Gálatas 1,7, por que o diabo quer distorcer o evangelho da graça? Porque tudo que você precisa, presta atenção, olha essa pergunta. Por que o diabo quer distorcer o evangelho da graça? Porque tudo que você precisa está no evangelho da graça. Porque ele é o poder de Deus, lembra? Ele é o poder de Deus para nos salvar. Não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus, coloca lá, Romanos 8,1. Por que o diabo quer então distorcer o evangelho da graça? Agora, pois, já nenhuma... 8,1? 8,17, né? Errei. 16. Então, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Lembra lá que eu falei? Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de tudo aquilo que nós podemos transformar na nossa vida. Por que o diabo, então, ele quer distorcer o evangelho da graça? Porque ele distorcendo, ele te afasta da cura, ele te afasta de um casamento abençoado, de um relacionamento abençoado, ele te afasta de um trabalho abençoado. E diz, olha, é o seguinte, não é bem assim, para você conseguir um trabalho abençoado, você tem que fazer muita coisa, né, e tal. Não. Creia que Deus está no controle de tudo, que Ele quer o seu bem. Esse é o pontapé inicial e final e o do meio da vida de um cristão. Então, por que o inimigo quer destruir, quer distorcer o evangelho da graça? Por quê? Porque ele nos afasta das bênçãos. Quando você começa a pensar que você tem que fazer um monte de coisa, tem que cumprir um monte de exigência e não confiar em
Cristo, no sangue derramado, que Deus, quando você orar, por que você já pensou? Por que você fala assim, ô Senhor, abençoa minha família, em nome de Jesus? Você já pensou por que você fala em nome de Jesus? Já? Não? Sabe por que você fala em nome de Jesus? Porque Deus ouve, é a oração dele. Você ora, e quando você fala assim, em nome de Jesus, você está dizendo, eu tenho um representante. Ele é o meu representante. Quando você abre a sua boca e fala, Pai, em nome de Jesus, abençoa fulano, Beltrano, em nome de Jesus. Por quê? Você tem um representante. Quando você pede em nome de Jesus, Deus não vê você. Deus vê a Cristo. Deus vê a Cristo. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Tem alguma coisa ruim no reino de Deus? Não, não tem. Tem saúde. Você acha que lá no céu tem enfermidade? Não. Tem pobreza? Não. Tem marido e mulher brigando? Não. Tem nada. Lá é o céu. Como é que o reino de Deus vem ao teu reino? Como é que o reino de Deus vem para a terra? Para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Para aqueles que abrem a sua boca, para aqueles que falam, né? O reino de Deus, ele vem para a terra através da pregação do Evangelho. Então, o diabo, ele quer destruir a pregação do Evangelho e da graça. Andai nela. Coloca aí para mim, Antônio. Assim, pois, como recebeste a Cristo Jesus. Então, você foi salvo, mas não basta só isso, você tem uma caminhada. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem um caminho para percorrer. Se ele é o caminho, se ele falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque você tem uma estrada para percorrer. Ora, pois, como recebeste a Cristo, no culto passado todo mundo aqui abriu a boca e falou, eu creio que Jesus é Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou e eu entrego a minha vida para Ele. Pronto. Você recebeu a Cristo. Você confessou com a sua boca e creu com o seu coração. Assim, pois, como recebestes a Cristo, confessando com a sua boca e crendo com o seu coração, assim andai nele. Andai no caminho. Viva a sua vida confessando constantemente que Cristo é a sua salvação em todas as áreas da sua vida. Entrando agora na palavra, eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que diz o seguinte. Antes de mais nada, eu vou dizer para vocês. É uma ilustração da Bíblia que reflete a nossa vida, muitas vezes, em igreja. Ela está lá no Velho Testamento. Você pode colocar lá em 2 Coríntios, 2 Crônicas, olha, o Velho Testamento, 2 Coríntios. 2 Crônicas 12, 9 e 10. Então, após a morte de Salomão, 2 Crônicas 12, 9, 10. Após a morte de Salomão, Salomão foi o rei mais rico que teve. Imagina um homem rico. Ele foi o mais rico. Então, após a morte de Salomão, o rei mais rico que já viveu, o seu filho, Roboão, assumiu o trono em seu lugar. Só que Roboão era um rei fraco. E a palavra de Deus fala que, durante o reinado de Roboão, entrou o rei do Egito, chamado Sisaque. E ele entrou lá, pegou tudo, pegou todos os tesouros da casa do Senhor, levou tudo. E Roboão levou inclusive os escudos de ouro. E Roboão, então, substituiu os escudos de ouro por escudos de bronze. Lembra que eu falei para vocês? Que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém? Qual que é a maior riqueza que nós temos? Nós, como igreja, como cristãos, qual que é a maior riqueza? Se você fosse pedir a maior riqueza que nós temos, o que é? É o Evangelho. É as boas novas. Por quê? Porque é através das boas novas que você tem acesso a tudo. Ligou lá com o que eu falei? Porque o Evangelho é o poder de Deus
para salvar todo aquele que crê? A nossa maior riqueza é o Evangelho. É através do Evangelho, de quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, que nós acessamos todas as riquezas. Então, vamos ler lá? Coloca lá à medida que eu for lendo, você vai acompanhando aí, Antônio, por favor. 2 Crônicas 12, 9 e 10. Subiu, pois, Sisaque. Sisaque, eu não sei se você sabe, rei do Egito. O rei do Egito na Bíblia é o diabo. Indica, nos mostra por diabo. Então, subiu Sisaque, era o diabo, rei do Egito. Você sabe o que significa Egito na palavra de Deus? Egito significa problema dobrado. E Egito também indica o mundo que a gente vive. Subiu, pois, Sisaque, o diabo, rei do Egito, rei do problema dobrado. No mundo só tem problema dobrado. Né? Tribulação dobrada, mas para nós que cremos em Cristo, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e nós não temos esses problemas, nós temos que abrir a nossa boca. Então, subiu, pois, Sisaque, o diabo, rei do Egito, rei do problema dobrado, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. O que são os tesouros da casa do Senhor? O que são os tesouros de Deus para nós? A mensagem, o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para nos mudar e para nos transformar. Esse é o maior tesouro. Então a palavra de Deus fala que Sisaque tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a casa do rei, guardavam a porta da casa do rei. Então, o que o diabo fez? O diabo, ele entrou na casa de Deus, roubou tudo que tinha lá de mais valioso e trocou os escudos de ouro por os escudos de bronze. Traduzindo para os nossos dias como igreja, o diabo entra na igreja, rouba a mensagem da graça, que é o nosso maior tesouro, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ele rouba a mensagem da graça e ainda troca a glória de Deus, porque o ouro, na palavra de Deus, significa a glória, a justificação pela fé. Justiça de Deus. O ouro, na palavra de Deus, nos mostra isso, glória e a justificação pela fé. Ele rouba o ouro da igreja e troca por bronze. Sabe o que significa bronze? Na palavra de Deus, juízo, condenação. Quando você traduz. Né? Quando você estuda a palavra, você vai estudar o significado do ouro, da prata, que é a redenção. Então, isso é o que o diabo hoje faz na igreja. Nós vamos detalhar um pouco isso. Ouro. O que o ouro significa? Justiça de Deus, a glória de Deus. Quando nós falamos em ouro, na palavra de Deus, significa justiça, a glória dele. A prata, como eu falei, significa redenção. Por quê? Porque Judas vendeu Jesus, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Comprou, vendeu, melhor dizendo. Redenção, então, indica prata. Bronze indica juízo, julgamento. E aonde tem juízo e julgamento, tem condenação. O bronze, que é juízo. Juízo envolve lei. Lei, nós lembramos de quem? De Moisés. Eu pergunto para você, juízo, lei, condenação, tem glória? Tem. Pouca glória, mas tem. A palavra de Deus fala que o bronze, a lei, ela tem uma certa medida de glória. Moisés tinha uma certa medida de glória. A palavra de Deus fala que Moisés, ele escondia o rosto dele com véu, quando ele desceu do monte, porque ele percebeu que a glória dele, a glória do rosto dele, estava desvanecendo
acabando. 2 Coríntios 3,13 nos fala isso. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, do que se acabava, que era a glória. O rosto de Moisés brilhava, mas ele estava brilhando forte e apagando. Essa glória que a lei traz, ela não é eterna, e ela é muito provisória. Na nova aliança, a palavra de Deus fala que é ao contrário do que na lei. Moisés, que representa a lei, a glória estava desvanecendo, acabando. Antigo Testamento, Velha Aliança. Mas, na nova aliança, a palavra de Deus fala que nós somos transformados de glória em glória. Nós avançamos, a glória de Deus, por causa de Cristo em nós, cada vez mais ela vai aumentando. A palavra de Deus fala que o rosto, quando Moisés desce do monte, com o rosto, com o véu tampado, para esconder que a glória dele estava desvanecendo, o povo fugia de Moisés. Mas com Cristo, quando a palavra de Deus fala lá que no Monte da Transfiguração, quando Cristo subiu, que os discípulos viram o corpo dele em glória, o que aconteceu? Quando Cristo desce do monte, o que acontece? Vem multidões atrás dele para ser curado, multidões para ser libertos, porque a glória da graça, a glória de Cristo, atrai as pessoas. A glória da lei afasta as pessoas. Ninguém gosta de ouvir, você tem que fazer isso, você tem que mudar. Se você não mudar, Deus não vai te abençoar. Se você não fizer isso, Deus está bravo. Quem que gosta de ouvir isso? Mas não é só uma questão de gostar, não. É Cristo. Ele aceita você de qualquer jeito. Você crê que Ele pode mudar a sua vida? Se você crê, Ele vai mudar. Ele vai mudar. A palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem que crê nisso? Levanta a mão. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade. Então, trocou, a palavra fala que trocou um escudo de ouro por escudo de bronze. Aonde nós vimos falar em escudo na palavra de Deus? Efésios 6,16. Vocês já ouviram falar no escudo da fé? Olha o que está escrito lá. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, as flechas de fogo do maligno. O que é o escudo da fé? Imagina. É com a glória de Deus. É com a justificação. De que material que era feito os escudos lá? Que Isaac pegou? De ouro. O escudo da fé, com o qual nós nos defendemos das setas do maligno, eles são de ouro. Eles falam da justificação em Cristo. Como que você se defende dos dardos do inimigo, que fala que você não vale uma cibalena? Com o escudo da fé, com o escudo de ouro, com a justificação pela fé. Você é justo. Quando vem a acusação do inimigo, você está com o escudo e diz assim, não, aqui não. Eu sou amado, eu sou justificado, eu fui escolhido, eu sou salvo, Ele me ama. Eu não aceito nenhum tipo de condenação. Aqui, o escudo da fé, sublinha, coloca o negritinho lá, Antônio. É o escudo da fé. Só dá fé para mim, por favor. É o escudo da fé. A fé, aqui, artigo definido, a fé, ela não é o ato de crer. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso. A fé aqui não é o ato de crer. Nossa, eu tenho fé. As coisas não acontecem na minha vida porque eu não tenho fé. Eu tenho que ter fé, Deus me dá fé. Não é aqui. Esse escudo da fé não é isso. Eu tenho que crer porque eu não creio. As coisas não mudam na minha vida porque eu não é isso. Aqui, a fé, um artigo definido,
é o conteúdo daquilo que você crê. É o conteúdo. Você crê que você foi salvo? Eu creio. Quando você fala, você foi salvo. Quando você abrir a sua boca, não tem volta. Eu creio que eu fui salvo. Então, a fé, artigo definido, é o conteúdo, é aquilo que você crê. Lembra que nós temos pregado constantemente, uma crença errada gera um comportamento errado. Uma crença correta gera um comportamento correto. Então, se você crê errado, então a fé é o conteúdo daquilo que você crê. Por exemplo, se eu perguntar assim, em relação a Cristo, qual que é a sua fé em relação a Cristo? Em que você crê em relação? Não, eu creio que Ele é Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, eu entreguei minha vida para Ele. Em que você crê em relação à saúde? Não, eu creio que Jesus já levou sobre mim, né, todas as enfermidades. O que você crê em relação à prosperidade? É o que você crê, não é o que você sente. É a doutrina. Esse artigo definido, que fala da fé ou a fé, é aquilo que você crê. Judas 1,3, diz o seguinte: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas vos entreguei. Como que a gente entrega a fé? Agora é o seguinte, entregar a fé para você aqui. Não, essa fé aqui não, Antônio. Não vou entregar essa fé aqui. Entreguei essa fé para o Antônio. Isso aqui, digamos que é uma carteira de fé. Entreguei a fé para ele. A gente entrega a fé assim? Não. Judas está dizendo o seguinte, a mensagem. Eu entreguei uma mensagem para vocês. Eu entreguei uma mensagem. Essa mensagem foi entregue aos santos. É através dessa mensagem, disso que eu estou falando para vocês, é que a sua vida vai ser mudada e vai ser transformada. Então, o escudo da fé não é o ato de crer, porque até isso o diabo usa na nossa mente para nos acusar. Não, sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não crê. E aí você se sente acusado. Aí você pode orar. Não! Muitas pessoas, e eu já fui uma delas, se esforçam para crer. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que a minha família é abençoada. Eu tenho que crer. Eu tenho que sentir isso. Porque se eu não sentir, ela não é abençoada. É muito bom quando nós vamos para o culto e lá no louvor a gente arrepia, chora. E taratata. É muito bom isso, não é? É uma bênção. Quem que gosta de sentir isso? Todo mundo. Mas deixa eu falar um negócio. Se você não sentir, quer dizer que nada vai acontecer na sua vida? Não! Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O fato de você sentir ou não sentir alguma coisa, não. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, o escudo é o que você crê. O escudo da fé é o que você crê. É o que você crê, não é o que você sente. Deu para entender isso? E como é que você crê? Falando. Coisas simples, né? Aconteceu agora, essa quinta ou sexta, eu estava a gente estava lá em Goiânia, e eu senti de orar por uma irmã, por uma família de uma irmã em específico. Levantei cedo e orei, de forma bem simples, como é simples o Evangelho. Eu declarei a salvação, saúde, recuperação dos familiares dela. E eu falei que eles não seriam atingidos pelo inimigo, que eles seriam salvos, que o Senhor resgataria eles. Era o pai, a mãe e o irmão. Isso foi na quarta-feira, os 3 com Covid. E de uma forma bem simples, eu fui para a janela do apartamento e eu orei. O Senhor falou comigo. E eu declarei. Ontem, ela me mandou uma mensagem. Eu liguei para ela, perguntei como é que estão seus pais, os seus familiares e tal. Ela disse assim para mim, olha,
Meu pai e minha mãe estavam com 75% dos pulmões comprometidos. Meu irmão estava com 50%. Meu irmão já saiu do respirador e está em casa. A minha mãe já saiu do respirador e está em casa. E o meu pai saiu hoje. Estava com 75% dos pulmões comprometidos. Uma fé simples. Nós temos que crer. Nós temos que andar no Espírito. É isso que o Senhor pede de nós. Qual que é a fé do Evangelho? Presta atenção. Qual que é a fé do Evangelho? É que nós fomos justificados. Quando que nós temos que falar isso? Deixa eu te falar. Se você perguntar para mim assim, quando que eu tenho que falar que eu sou justo, justificado, guardado, abençoado, protegido, que você está em Cristo? Quando? Sempre. Às vezes, várias vezes no dia. Porque o diabo, ele quer nos lembrar do nosso passado, sempre. De coisas que nós fizemos. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que olhar para o alvo, para frente. Às vezes a gente olha para o passado só para lembrar do que Deus fez na nossa vida. Imagina um carro. Quem que dirige aqui? Levanta a mão. Levanta. Pode levantar. Todo mundo dirige aqui, né? A maioria dirige. Né? Então, quando você vai dirigir o carro, qual que é a visualização que você tem maior? É o que você está vendo na frente ou o que você olha pelo retrovisor? Ou pelo retrovisor? Para frente. O retrovisor é bem pequenininho. Já é uma dica para você, olhe para frente. Olhe para trás só para se lembrar assim, Deus fez, Deus me transformou, Deus me mudou. Não faça o contrário. Não ande assim. Não olhe naqueles vidrão que tem e olhe para o futuro, o que Deus tem, as promessas que Deus tem para você, de uma forma ampla. O escudo de ouro é quando você crê. O escudo de ouro que foi roubado lá por Sisaque, por que ele roubou o escudo de ouro? O que é o ouro? A justificação pela fé. O que o diabo quer tirar de você? Aqui dentro da igreja, muitas vezes, quando você não vem na igreja, tem coisa melhor para fazer na rua e tal. Por quê? Ele quer roubar de você a verdade da palavra de Deus que fala que você é justo. Você não vem, você não ouve a verdade e você não ativa a sua fé. Às vezes você vê o diabo dizer assim, ó, com base em que você está pedindo para ser feliz? Com base em que você está pedindo para ser feliz? Irmãos, eu ouvi uma frase a respeito de casamento, que ela mudou minha vida. Uma frase. Assim, Deus não criou você para você se casar e ser infeliz. Não. Deus criou você para você casar e para você ser feliz. Às vezes tem problema? Tem. Dá problema. Às vezes, é óbvio, tem determinadas situações que se tornam insuportável. Né? Eu havia feito, não sei como é que se chama isso, né? Um propósito com Deus de não fazer mais separações como advogado. Mas tem situações assim que não tem como. Não tem como. Quando envolve segurança, quando envolve, enfim, uma série de coisas, a separação é o único caminho. Não tem como. Mas Deus não nos criou para casar para ser infeliz. Se você está no seu casamento. Preste atenção. Eu ouvi isso, porque meu casamento, há muito tempo atrás, passou por muito problema. Lembrando que tem situações que não tem como, né? Há um tempo atrás eu tive que entrar com uma medida, né? Porque não tinha, a pessoa estava sofrendo, estava correndo risco de morte, né? Nem risco de vida. Ninguém corre risco de vida, né? Corre risco de morte, corre risco de morrer. Aí, enfim, você, nas promessas de Deus, você não tem que tentar crer nelas. Não, agora, essa promessa aqui de Deus, o pastor falou que essa promessa que Deus tem pensamentos bons a meu respeito, então eu vou tentar crer. Não, você vai perder tempo em tentar crer. Tudo procede do Evangelho, de você ouvir e de você declarar essa verdade da palavra. Por que nós estamos orando agora nas casas?
Por isso. Por que nós declaramos a verdade da palavra de Deus? Por isso. Por isso que você abre. Por que você abre a sua boca? Por isso. Ouça a palavra, declare e fale ela. Isso vai ativar a fé em você. Declare, eu sou justiça de Deus. Uma outra questão a respeito dessa passagem da palavra de Deus que fala que trocou o ouro por bronze. Trocar o ouro por bronze significa trocar a realidade, ouro, o escudo era de ouro, não? O escudo era de ouro. Glória de Deus, a justificação pela fé. Pela aparência, pelo bronze. Por aquilo que parece que é a glória. Quem conhece aqueles tachos aí? Tem uns tachos bonitos, não tem? De doce. De bronze, não tem? Uns tachos que faz doce, faz comida. A Bruna quer um tachinho pequenininho. Fazer doce de leite. Aí eu comendo doce de leite a vida inteira, feito em tacho de cobre. Fulano fez uma pesquisa e disse que faz mal fazer doce em tacho de cobre. Eu disse, então eu dou. Faz mal nada. Mas o tacho se você conhece o tacho de cobre, você vai lembrar ele assim, que ele bem limpinho, bem areado. É assim que fala, areado? É, né? Bem areado, com bombril, com tijolo, com pedra. Né? Quando você pega esse tacho e limpa bem ele parece ouro. Ele parece ouro. Mas não é. Quem vive na lei se preocupa com aparência. Presta atenção nisso. Que Deus nos livre disso. Quem vive na lei se preocupa com a aparência e com a opinião dos homens. Parece que é ouro, parece que tem a glória de Deus, parece que se acha justo, parece que entendeu o que é justo, mas quando você vai ver, não, a pessoa vive uma vida truncada, porque ela ainda não entendeu a graça de Deus, e isso se torna peso para a pessoa. Você olha, não, crentão, olha lá firme, forte, tal, né? Você não vê nada de errado na vida dessa pessoa, aparentemente. Por quê? É bronze. Não está refletindo a justificação. Né? Os fariseus, por exemplo, eram bronze. Quem mais que conhecia de lei do que os fariseus? Mas era tão bronze que quando Cristo veio, eles não conseguiram reconhecer Cristo. Não conseguiram conhecer o tempo. Essas pessoas que são bronze só têm palavras de condenação. Às vezes nem exteriormente, mas interiormente condenam os outros. Quem sabe que é amado, quem experimentou a glória de Deus, não condena as pessoas. Tem um louvor que fala, né, que ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Quem entendeu que Deus compreendeu você e aceitou você, que não tem explicação, não condena os outros. Mas fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Outro item. Trocar ouro por bronze é um substituto humano para aquilo que é divino. O bronze é humano, é lei, é condenação. Divino é a glória de Deus, é o ouro. O homem resolve fazer, então, na religiosidade e na aparência. Né? É bom você ter um prédio arrumado, organizado, com luz, com lâmpada, com tudo arrumadinho, funcionando, né? Com filmadora nova, note, tudo arrumado. É bom, é o novo normal, nós temos que nos adaptar a isso. Temos que viver dessa forma. Temos que pregar o Evangelho. A essência da pregação ela não pode mudar. Mas agora, quando eu transformo a igreja, é virada só em luz, às vezes eu quero ocultar alguma coisa que ela não está tendo. Eu estou querendo mostrar alguma coisa que ela não está tendo. Né? Quem que é o ouro e o bronze?
Aqueles irmãos, muitas vezes na igreja, que você tem que dar corda. Né? Tem que dar corda, empurrar. Vai, vamos. Né? Tem que fazer. Você tem que fazer. Ajuda, vamos. Não entendeu? Deixa eu te falar um negócio. Se você se sente realmente amado por Deus, e eu sei que você se sente, fazer a obra dele, na obra, não pode ser peso. Você se levantar de uma cadeira para organizar alguma coisa na igreja, não pode ser peso. Não pode. Você atender as coisas, não pode. O seu encargo é pela obra, é por Deus. Mas às vezes as pessoas, né, glória a Deus que aqui não tem nenhum desses. Glória a Deus que o Senhor tem trabalhado na vida de cada um de nós, né? Olha, a célula não pode reunir. Nesses dias a célula não pode reunir. Aí você descobre assim, olha, tem uma célula reunida clandestinamente. Glória a Deus. Eu não falei nada, tá bom? Falei nada. Mas tem uma célula, às vezes tem 1, 2, 3, 4, 10, 20 células reunidas clandestinamente. Não conta para mim se estiver reunindo, tá? Ninguém fala para mim, eu não estou sabendo de nada. Mas se tiver, glória a Deus. Mas não conta para mim. Eu não posso ficar sabendo. Porque ainda não tem que tomar as providências. Entendeu? Porque imagina os cristãos serem perseguidos. Se pegar, vai degolar, vai matar, vai decapitar, vai fazer não sei isso. E os cristãos se reuniam. E os cristãos se reuniam, pregavam o evangelho, vidas eram mudadas, eram transformadas, milagres aconteciam. Você só conte para mim que as células estão reunidas quando nós formos multiplicar. Amém? Amém? Entendeu? É isso, né? Às vezes, nós não temos nada retumbante. Tem alguns que gostam de fazer barulho. Isso é aparência, é bronze, né? Às vezes não temos nada retumbante, mas nós temos vida na vida da igreja. O que mais importa na vida, na igreja, na nossa caminhada, é vida na vida da igreja. Não tem nada retumbante, mas a igreja está indo, ela está avançando, está crescendo, e quando você menos espera, olha a multiplicação acontecendo. Oh, Deus, há poder de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês. Nós nem percebemos, mas o poder dele se manifesta. O poder dele não é aparência, o poder dele é interno na nossa vida. O poder dele é interno. Interno. O poder dele não é bronze. O poder dele é ouro, é glória. Você sabe, por último, você sabe o que significa Sisaque? Vai lá, Antônio. Você sabe o que significa Sisaque? A palavra Sisaque significa ávido por linho fino. Como é que era o nome do rei do Egito? O rei do Egito, que era o diabo, chama-se Sisaque. Você sabe o que significa Sisaque? Sisaque significa ávido, com fome de linho fino. Uai, um rei que tem o nome de ávido por linho fino? Não estou entendendo. Aí você tem que entender o que é o linho fino na Bíblia. Apocalipse 19, 18. Subiu o Sisaque. Sisaque é linho fino. Se você tiver a Bíblia, Oliver Tree, e colocar lá em Sisaque, você vai ver. Apocalipse 19, 8. Diz o seguinte: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe o que você sabe do que o diabo tem fome? Dos seus atos de justiça, da justificação pela fé, daquilo que você crê que você é em Cristo. Ele tem fome disso. Ele é ávido por comer os atos de justiça dos crentes,
Qual que é o maior ato de justiça que tem? A justificação pela fé. Você só vai ter atos de justiça se você crê que você é justo pela fé, que você está em Cristo Jesus, que você foi salvo, que você foi escolhido, que você é amado, que você é abençoado, que você foi lavado pelo sangue. E o diabo quer destruir isso. O diabo quer entrar na igreja e dizer o seguinte: você não é assim. O mundo diz isso. Fulano é crente? Fazendo o que está fazendo? O mundo não entende. O mundo, deixa eu te falar, o mundo, o diabo, eles não entendem a justificação pela fé. Não entendem. Eles vão criticar você, eles vão falar mal de você. Por quê? Porque eles não entendem. Eu não acredito. Se fosse, né? É o que aconteceu. Se fosse assim, não faria isso. Seu relacionamento com os homens importa muito, né? Nós temos que dar testemunho, mas nós não podemos ficar presos a esse testemunho e esquecer de Deus. Nunca. Nunca. Isaac é o rei do Egito, e ele quer, o que ele quer fazer? Ele quer pegar o evangelho, que fala que você é justo pela fé, e quer destruir ele. Deixa eu falar um negócio para você. Põe um louvor aí, Antônio, por gentileza. Deixa eu falar um negócio para você. 2 Coríntios 12, 12. Por último. Naquele versículo que fala desse roubo, dos escudos de ouro, a palavra de Deus continua lá em 2 Coríntios 12, 12, diz o seguinte, olha, 2 Coríntios não, 2 Crônicas. 2 Crônicas, diz o seguinte, 2 Crônicas 12, 12. Tendo ele humilhado, apartou-se dele a ira de Deus, de Roboão, que era o rei, que Isaac invadiu lá. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas. Deus não destruiu Judá. Deus preservou, porque ele disse o seguinte, olha, porque Judá ainda havia boas coisas. Trocaram o ouro por bronze, mas Deus ainda disse assim, olha, em Judá havia boas coisas. O que quer dizer isso? Nós vimos que muitas vezes o bronze são aqueles irmãos, né, que ainda não entenderam a justificação pela fé. Mas tem alguns irmãos que entenderam uma parte dela. Tem irmãos que entenderam, que foram justos, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que foram salvos, que são justificados. Mas eles não entenderam ainda uma outra parte. Esse irmão é sincero. Ele vem aos cultos, mas tem alguma coisa impedindo ele de ele entender por completo o Evangelho. Ele não quer viver na condenação da lei de merecimento. E ele vem. Essas são as coisas boas ainda que ficaram. Lá em Judá a palavra de Deus fala. Nós temos que caminhar com Cristo. Sempre. Outra frase que eu ouvi, que não é um versículo da palavra de Deus, mas serve para nós. Se você está cansado, não desista. Descanse. Quem está cansado tem que descansar e não desistir. Nunca. Nunca. Sabe por quê? É uma promessa de Deus. Sabe lá, lembra lá qual é que é a diferença entre otimismo, positivismo e fé? É que na fé você tem que se agarrar numa promessa. Qual que é a promessa que Deus fala hoje na sua vida? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela. E ele vai terminar. Essa é a promessa. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Todas as áreas da nossa vida. Você está cansado?
Descanse. Não desista. Siga rumo ao alvo. E você vai ver que coisas poderosas vão acontecer na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com seus filhos, em todas as áreas. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Abra sua boca e diga isso. Ele vai terminar a obra na minha vida. Eu sou filho amado, Ele nunca me abandona. Ele está sempre comigo. Ele me guarda, Ele me protege. Nenhum mal chegará à minha tenda, nenhuma enfermidade. Mas se chegar, continue declarando. Por quê? Ele anda sobre as águas com você. Mas também, Ele está lá dentro da fornalha. Ele não abandona você. Amém? Vamos orar então, gostaria que vocês ficassem de pé. E nós vamos orar para isso, para que o Senhor nos traga revelação da palavra dele. Os dias, deixa eu falar uma coisa para você, os nossos dias, eles se abreviam aqui na terra, de todos nós como igreja. Está muito perto, muito perto do Senhor voltar. Muito. Glória a Deus. Amém. Lá é bem melhor que aqui. Que nós possamos ter revelação disso. Tinha um grande pregador que falava o seguinte, Billy Graham, ele dizia o seguinte, olha, quando alguém falar para vocês que eu morri, não acreditem. Digam assim, ele voltou para casa. Deus é bom, Ele nos guarda, Ele quer só o nosso bem. E eu gostaria que você abrisse sua boca e declarasse isso, né? Essas verdades da palavra de Deus, aquilo que tocou no seu coração, né? Algum versículo da palavra, declare e diga o quanto você é amado pelo Senhor, o quanto você é justo e as promessas que o Senhor tem na sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, Paizinho, eu coloco a vida da igreja, daqueles que vieram e daqueles que não vieram, eu coloco diante do Senhor. E sem o Senhor acrescentar, Senhor, revelação, sabedoria, entendimento, discernimento, em todas as áreas da vida. Senhor amado, eu declaro que a justificação pela fé é uma realidade na vida da igreja. Eu declaro que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e que a tua graça, Senhor, ela nos basta. A tua graça é suficiente para toda e qualquer tribulação na nossa vida. Eu declaro que essa igreja é uma igreja próspera, que ela vai avançar, que ela vai crescer, que ela vai multiplicar, que as boas novas serão dadas, nada irá nos impedir de dar as boas novas, vidas serão salvas, vidas serão mudadas, vidas serão transformadas, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus, que essa igreja é uma igreja guardada, é uma igreja que está debaixo das tuas asas, que é o Senhor que guarda, que é o Senhor que protege, ninguém mais, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Eu declaro uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que vieram, daqueles que não vieram, daqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pai, eu declaro que toda sorte de bênçãos das regiões celestiais fazem parte da revelação que o Senhor concede para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Espírito Santo, aleluia. Deus é bom. Sempre. Nunca esqueçam disso. Em todas as áreas da sua vida. Nunca esqueçam disso. Ele disse assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a verdade da palavra. Ele nunca nos abandona. Não deixe o bronze, a aparência entrar na sua vida. Declare a justiça pela fé, que você é justificado em Cristo. Nada que você fez
faz ou vai fazer pode separar você do amor dele. Não se lembre daquilo que Deus em Cristo já esqueceu. Não se lembre. Olhe para o alvo, olhe para frente. Deus está com você. Amém? No final de semana, no início de semana abençoado para todos vocês. Amém?